Boa tarde a todos. A Folha entrevista hoje candidatos ao Senado por São Paulo. Meu nome é Ricardo Baltazar, eu sou repórter especial da Folha, eu vou conduzir as entrevistas. Nós começamos mais cedo com o candidato do PSB, Márcio França, e nós agora vamos conversar com a candidata do PRTB, Janaína Pascoal. A Janaína, ela entrou na política nas eleições de 2018 e ela exerce atualmente seu primeiro mandato como deputada estadual. Doutora em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, ela deu aulas e ela foi uma das autoras do pedido de impeachment que levou ao afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Muito boa tarde, candidata. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar e, no meu caso, que não tenho nem um segundo de tempo de TV, é assim, muito importante porque eu posso fazer essa candidatura mais conhecida. Tá bem. Bom, eu gostaria de começar as nossas perguntas aqui lhe pedindo uma avaliação do que esses 4 anos de governo Bolsonaro representaram para o país, né? A senhora quase foi vice do presidente Bolsonaro na campanha de Posso 2018. fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Respeitosamente. Na medida em que eu sou candidata ao Senado, eu não posso falar dos meus projetos? Eu tenho que falar do Pode. governo dos outros? Não, eu não estou Porque, pedindo a assim, sua... isso é uma coisa que, respeitosamente, incomoda um pouco, porque a eleição ao Senado, em si, é muito importante. Eu não consigo ver lógica de eu ter que avaliar o governo dos outros. A senhora participou, quase foi vice dele na campanha de Sim, 2018. A senhora se elegeu com uma votação expressiva na esteira daquela onda conservadora, como se diz, né, naquele ano. E depois a senhora distanciou e hoje se apresenta como independente. O que eu queria era uma avaliação, a avaliação que a senhora faz, passados esses quase 4 anos, do que representou o governo dele para o então, mas país, para a olha democracia aqui, do eu vou país e tudo insistir. mais. Eu tenho 20 minutos para falar das minhas propostas. Eu vou perder meu tempo avaliando o governo dos outros? Não. Eu gostaria de falar de mim, das minhas ideias, do que eu quero fazer no Senado. Nós vamos tocar em problemas e questões que dizem respeito à atuação que a senhora pode no Senado se a senhora for eleita. Mas eu não vejo muito sentido também em perder tempo aqui discutindo as perguntas. Não, é porque assim, eu acho que é uma reflexão importante a ser feita, porque essas perguntas sobre serviço, sobre o governo Bolsonaro, são perguntas que todos os jornalistas fazem, e eu acho que são perguntas que, de certa forma, diminuem o interlocutor, porque é como se a minha existência dependesse do governo dos outros, do trabalho dos outros, entendeu? Eu acho que Mas é só uma crítica construtiva. Eu é, acho que, como qualquer governo, teve acertos e erros, né? Quando eu vi acertos, eu apontei. Quando eu vi erros, eu apontei também. Acho que com isso eu respondo. o que a senhora descobriu sobre ele que já não era evidente naquela campanha em que a senhora o apoiou? As acusações, por exemplo, contra o Flávio Bolsonaro, eu não conhecia naquela época, né? Eu realmente não conhecia, e isso impactou muito o governo dele. De certa forma, impactou o apoio, né? Porque eu tenho a luta contra a corrupção, a luta pela transparência, como algo primordial, vamos dizer assim, né? Um pressuposto. E quando inicia o governo e vem à tona aquela situação, que depois até houve anulações aí, né? Mas isso impactou negativamente o governo, né? De certa forma, não dá como, não tenho como dizer que acaba sendo assim uma mácula, né? Até para quando a gente vai interpretar quaisquer coisas, quaisquer outras coisas, entendeu? Isso foi uma mácula. Eu entendo que essa situação do filho prejudicou muito o governo, as ações, o presidente não teve a liberdade que precisaria ter tido para concretizar o que ele prometeu, inclusive com relação ao enfrentamento com o Poder Judiciário, né? Enfrentamento não negativo, tá? Não é enfrentamento de xingamento, nem de agressividade, nem de gravar vídeo, né? Como alguns apoiadores gravaram, com ameaças, ainda que veladas. É um enfrentamento correto, né? Em prol de que cada poder fique nas 4 linhas da Constituição efetivamente,
para que os casos de corrupção sejam efetivamente investigados. Então, ele ficou muito fragilizado pela situação do filho, não pôde fazer o que ele prometeu fazer, né, em várias searas. Então, acho que mesmo as malcriações dele, todos nós já conhecíamos. Né? Ninguém se surpreendeu com as malcriações dele. Mas esse caso do filho, eu acho que foi o que prejudicou muito o governo. A senhora tocou aí nessa questão do judiciário, né? Eu acho que é um dos traços que marcou bastante esse período, que foi esse estado de tensão permanente entre as instituições, né? Em grande parte estimulado pelos ataques constantes dele aos ministros do Supremo, né? Não. Senhora, não, então, gostaria de decisões... ouvi-la sobre isso Porque, e assim, que não consequências foram... a senhora acha que isso pode ter para a estabilidade da democracia brasileira nos próximos anos, seja quem for o eleito Então, no vamos lá. domingo. É importante que fique claro que eu não concordo com os ataques, não concordo com cartazes que pregam fechamento, seja do Congresso, seja do Supremo. Não concordo com vídeos agressivos, com adjetivos contra os ministros, com postagens debochadas que muitos apoiadores próximos do presidente fazem, entendeu? Não concordo com nada disso. Mas nós temos que ser justos. A culpa, né, da insatisfação, da revolta, da indignação da população diante do Supremo são as decisões do próprio Supremo. Né? São as decisões do Supremo. 2018 vem na esteira do impeachment e na esteira da Lava Jato, que foram dois movimentos de depuração desse país, né? De enfrentamento aos desvios bilionários, de enfrentamento aos peculatos, aos atos de corrupção, à lavagem de dinheiro, né? Aos crimes eleitorais deliberados. Então, nós viemos nessa esteira, né? E, de repente, o Supremo anula tudo. Então, eu nem estou entrando no mérito específico do caso do ex-presidente Lula, que foi liberado para enfrentar o Bolsonaro, não tenho dúvida disso. Mas eu estou falando do todo. Né? Eu saí para fazer campanha, eu fui em vários bairros, né, entregar material, porque eu estou com uma campanha muito enxuta, não tenho verba partidária, não tenho tempo de TV. Houve pessoas que me abraçaram e choraram, sabe? Disseram, doutora, acabaram com o seu trabalho, entendeu? Então, assim, a revolta da população com o Supremo, ela tem razão de ser. Tem razão de ser. E eu estou me candidatando ao Senado, correndo o risco de ficar sem mandato, porque a minha situação é muito difícil, né? Diante dessa polarização, diante das campanhas milionárias que os meus adversários vão fazendo, da exposição desse marketing ridículo que toma conta da eleição, porque é um marketing ridículo, né? Não é a apresentação de propostas, é a venda de pessoas transformadas em objetos, quase que em bonecos de parque de diversão. Então, essa coisa ridícula toda, que é muito difícil da gente enfrentar, né? Então, eu estou enfrentando por quê? Porque eu entendo que tem que ter senadores fortes, independentes, sem rabo preso, com conhecimento do direito, para fazer com que o Supremo entenda que a lei também é do Supremo. A lei também é para os ministros. Vou aproveitar isso que a senhora coloca para lhe perguntar especificamente sobre o Supremo, né? Um dos papéis ali do Senado, se a senhora for para o Senado, vai ser participar do processo de avaliação dos indicados pelo Presidente da República para o Tribunal. Nós vamos ter ali no ano que vem 2 vagas sendo abertas, né? E o próximo presidente vai poder preenchê-las, né? Com a aposentadoria dos ministros Rosa Weber e Lewandowski, né? E essas sabatinas são raramente usadas ali para questionar os indicados de verdade, como a senhora sabe, e todos os ministros que foram indicados nos últimos anos, desde a redemocratização do país, foram aprovados sem maiores dificuldades, né? Como é que a senhora acha que o Senado deveria fazer ali, se a senhora estiver lá, como é que a senhora acha que o Senado deveria fazer para exercer com mais assertividade o seu papel nesse processo? E, se me permite, que perfil a senhora acha que seria ideal para os indicados para o Supremo, seja lá quem for o próximo presidente? Né? Então, vamos por partes. A sua pergunta me faz lembrar uma conversa que eu tive com o doutor Hélio Bicudo, né, saudoso doutor Hélio,
e ele dizia que ele tinha saudade dos tempos de antigamente, quando um ministro do Supremo era aquela pessoa que já tinha chegado ao topo da carreira jurídica, seja na advocacia, seja na magistratura, no Ministério Público, na docência, e ia se doar, né? Ia se doar para o povo numa missão importante, né? No topo da carreira, vamos dizer assim, da magistratura. E que nesse contexto, né, ele ficava indignado de ver candidatos ao Supremo. Ele até fazia assim o gesto, com uma pastinha embaixo do braço, com currículo, entendeu? Batendo na porta de senador, né? Então, por exemplo, na minha percepção, o indicado ou o candidato ao Senado não pode ter contato com senadores nesse processo. Entendeu? Não pode. Né? A gente não pode transformar algo tão sério, algo tão precioso, numa coisa de lobby, sabe? De indicações. São pessoas que têm que estar em condição, né, de serem reconhecidas pelos seus feitos e, de certa forma, quase que se pede que elas cedam esse conhecimento, essa experiência, essa bagagem para o país, entendeu? Então, é tudo invertido ali quando você vê indicados ou candidatos, né, fazendo lobby, saindo para jantar com senadores, entendeu? Batendo A na senhora se porta. recusaria a atender um deles se ele batesse na sua porta ali no No Senado? meio do processo, eu não atenderia. Eu não atenderia. Respeitosamente, mas não atenderia. Que outras mudanças a senhora acha que poderiam ser feitas ali no processo de indicação dos ministros? E a senhora defende algum tipo de mudança na composição do tribunal ou mesmo nas atribuições que ele deveria ter? Veja, eu penso que nós teremos que rever todo esse sistema recursal, né? Sobretudo nas ações envolvendo o Estado, onde muitas vezes as procuradorias têm uma obrigação em recorrer, mesmo quando sabem que aquela situação já está definida. Então, daria para diminuir um pouco essa carga recursal, porque o Supremo acabou virando uma quarta instância, né? E não foi para isso que ele foi pensado. Então, essa discussão pode sim acontecer. Eu penso que um presidente, não importa agora qual é a linha ideológica, deveria se reunir, uma reunião pública, né? No sentido de que todos saibam, com os ministros que estão na corte, não para que eles indiquem pessoas, mas talvez para que eles apresentem para o presidente o perfil que está faltando. Por que eu digo isso? Porque quando você tem um órgão julgador colegiado, quanto mais plural esse órgão for, né, melhores serão as decisões. Tá? Pluralidade em todos os sentidos, né? No sentido de raça, de gênero, de origem social, mas, sobretudo, do perfil profissional. Né? Às vezes, você tem ministros que são oriundos da magistratura, numa prática mais no âmbito penal, tem períodos que tem muitos ministros da área trabalhista. Então, somente os ministros podem perceber, né, e dizer para o presidente da República o que eles sentem falta, né, em termos de conhecimento, porque é um colegiado. Muito embora haja uma série de decisões monocráticas e que acabam valendo mais do que o próprio presidente da República e o próprio Congresso em sua inteireza, na origem é um órgão colegiado. Então, essa análise técnica, ela precisaria ocorrer. Mais uma análise técnica e menos uma análise de colocar amigos, sabe? De colocar parceiros. É muito triste, né? A senhora acha que, a senhora mencionou as decisões monocráticas, né? Existem até propostas, sugestões em tramitação do Senado que para impor algum tipo de controle ou limite para as decisões ou revisão pelo Senado. A senhora acha que tem sentido precisa isso? debater isso, sim. Né? Salvo um caso de habeas corpus, que é para colocar alguém que esteja injustamente recluso, mas assim, não tem cabimento numa penada, né, numa canetada, um ministro, dentro de uma corte colegiada, derrubar uma lei inteira, como aconteceu há poucos dias com relação ao piso da enfermagem. Sob o ponto de vista da divisão de poderes, da teoria do Estado, isso é inadmissível. Então, assim, é muito poder para uma pessoa isolada que não foi eleita. Não estou com isso pregando que os ministros do Supremo tenham que ser eleitos, mas
Qual é a representatividade? É nenhuma. Entendeu? Então, isso tem que ser debatido. Não significa que nós tenhamos que cercear, que nós tenhamos que radicalizar. Mas eu percebo que há alguns tabus ali, né? De que essas pessoas são intocáveis, essas pessoas não são passíveis de serem criticadas, suas decisões não podem ser criticadas. Né? Hoje a gente vive um estado policialesco que qualquer pessoa que critique, por exemplo, uma decisão do ministro Alexandre, tem medo de ser encarada como alguém que está atacando as instituições. E esse sentimento de medo, ele não é condizente com a democracia. A senhora acha que seriam necessárias também mudanças na composição do tribunal, no número de ministros Não, eu ou não nos vejo mandatos? não vejo essa necessidade. Acho Ah, até que nem deve. Em 2018, quando o presidente era candidato, né, ele tinha uma proposta para aumentar o número dos ministros. E eu sentei com ele e falei, presidente, retire essa proposta do seu programa. Porque é uma proposta que tem, não que fosse esse o ensejo, mas assim, historicamente, ela é autoritária, né? É alguém que vem e coloca ministros com seu olhar para poder controlar. Então, eu sugeri a ele e ele acatou. Ele chamou a equipe na minha frente e falou, olha, vamos tirar, porque ela disse que isso não pode, e realmente não acho saudável. uhum. Uma outra instituição que ficou em xeque aí nos últimos tempos e que passa pelo Senado, com o qual a senhora vai lidar, se for eleita, é a PGR, né? A Procuradoria-Geral da República, né? Cabe ao Senado avaliar as indicações, sabatinar o candidato e aprová-lo, em última análise, né? Nos governos do PT, sempre foi o mais votado na tal da lista tríplice, que é produzida pela Associação dos Procuradores em Eleição Interna, que foi o escolhido. E essa ideia foi abandonada pelos últimos governos e agora ninguém mais se compromete com esse sistema. A senhora acha que esse sistema mereceria ser retomado ou se deveria buscar uma outra maneira de escolher o procurador-geral? Na verdade, o sistema não mudou, né? Essa questão da lista tríplice, ela é uma orientação, é quase como um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, né? Mas não houve uma alteração clara do sistema. Essa indicação, ela é uma prerrogativa presidencial. Poder-se avaliar, né, colocar como norma que seria uma lista tríplice e que a escolha deveria ser entre os três. Eu acho que criar uma norma para que seja sempre o mais votado também não é algo tão democrático, porque nós não sabemos até que ponto a escolha internamente ela tem essa pluralidade. Né? Eu mesma fiz parte do conselho da OAB, nós ficávamos em votação para fazer as indicações para o quinto constitucional, mas nem sempre aquele que é mais votado é aquele que é mais preparado, é aquele que tem o melhor currículo, acaba tendo também um pouco das amizades, entendeu? Então, eu acho que deixar aí uma lista, talvez de 5 nomes, né, para o presidente da República escolher naqueles 5, tem a representatividade, com certeza entre os 5 haverá pessoas capacitadas, com bons currículos. Uhum. Queria perguntar, voltando um pouco à pergunta inicial, mas sem Sem me irritá-la, irritar. eu queria te perguntar uma avaliação mais genérica ali sobre o que acontece com a nova direita que emergiu naquela eleição, né? Um movimento que foi muito forte, do qual a senhora fez parte, né? E no caso de uma eventual derrota do presidente Bolsonaro, a senhora acha que ela sobrevive? De que forma? O problema é que quando você fala nova direita, você está incluindo muitas coisas, entendeu? Então, Sim. não dá para, por exemplo, dizer que o meu pensamento é um pensamento sequer próximo, né, do intervencionista, por exemplo, né? Então, assim, depende do que é que você está perguntando. Eu acho assim, numa sociedade existe a pluralidade de pensamentos, entendeu? Existe a pluralidade. Né? À esquerda você tem várias cores, à direita você tem várias cores, entendeu? E isso é bom. Né? A sociedade plural, do seu ponto de vista religioso, do seu ponto de vista ideológico, só é um positivo. Entendeu? O que eu acho é que essa direita mais radical vai precisar, em algum momento, fazer uma reflexão e perceber que foi essa radicalização que enfraqueceu a direita como um todo. Porque o problema é que todos acabam pagando o preço
de um grupo muito pequeno, porém barulhento, entendeu? Veja o que está acontecendo comigo. Né? É tão interessante, do ponto de vista sociológico, tá? Assim, para a gente fazer uma análise. O que o Ciro está passando na mão da esquerda, o Ciro Gomes, eu estou passando na mão da direita. É a esquerda pressionando o Ciro de maneira antidemocrática, muito antidemocrática, a desistir da sua candidatura, que é uma candidatura legítima, né? E a direita, de forma muito antidemocrática, me pressionando a desistir da minha. Então, eu acho que essa situação que nós estamos vivenciando como país mostra como esses autoritarismos são próximos. Eu queria, antes de dar um tempinho final ali para as suas considerações finais, queria só uma última coisa que eu não queria deixar de perguntar para a senhora. Na semana passada, e tem a ver com isso, o ex-ministro Miguel Reale Júnior, que foi seu orientador do doutorado e coautor do pedido de impeachment da presidente Dilma, declarou que votará em Lula para presidente no primeiro turno. E justificou a decisão apontando os riscos que o presidente Bolsonaro representaria para a democracia. Como é que a senhora viu essa declaração? E com isso eu também lhe dou ali mais um tempinho para os... Veja, é da democracia. Né? O presidente vota no Lula, eu não voto no Lula. Entendeu? Isso não significa que nós não possamos nos respeitar, né, mutuamente. O presidente, já durante o processo de impeachment, ele deu vários sinais assim de que nós tínhamos muitas divergências. Né? Ele demorou para aderir, para entrar no processo. Durante todo o processo, ele quis parar muitas vezes. Quando o Bolsonaro ganhou, ele imediatamente se colocou contra o Bolsonaro, pediu impeachment do Bolsonaro. Então, assim, existe aí toda uma sinalização de que o presidente votaria no Lula. Eu acho que a novidade foi ele declarar, que é algo da democracia. E eu, né, tenho essa visão, eu concordo com as pautas que o presidente diz defender. Por que eu falo diz defender? Porque ele está hoje apoiando um candidato ao Senado que não se manifesta sobre essas pautas. Então eu fico muito na dúvida até que ponto ele defende mesmo, né? Até que ponto isso é prioridade para ele, ou é mais um discurso, ou é mais uma retórica, entendeu? Porque quem defende as pautas que ele diz defender, né? Vida desde a concepção, família, infância, liberdades de expressão, manifestação religiosa, inclusive com livros publicados, sou eu. E ele está apoiando um candidato que eu não sei o que pensa. Aliás, ninguém sabe o que pensa. É duro. Agora, uma pessoa declarar voto no candidato A, outra no candidato B, é da democracia. Só o que eu quero é que nós possamos seguir fazendo isso, entendeu? Tá bem. Olha, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer a senhora e ao candidato Márcio França, que aceitaram esse convite do jornal. Gostaria de informar que a Folha convidou os mais bem colocados nas pesquisas e o candidato PSL, Marcos Pontes, disse que não poderia participar porque tinha outros compromissos em sua agenda nessa última Ele é semana muito da campanha. ocupado. Né? Mas, enfim, muito obrigado. A gente está votando, olha, a gente está votando numa caixa de surpresa. Ninguém sabe o que vai sair dali, porque essa pessoa não participa de nada, não se expõe em nada. Quem não se expõe, depois não pode ser cobrado. Né? Daqui a pouco a gente vai saber, daqui a poucos dias a gente vai saber o resultado. Muito obrigado, candidato. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.